Fala, galera! Hoje volto aqui com vocês para pensar sobre os fundamentos psicológicos da educação e da aprendizagem. Em especial, vamos para o nosso tópico de conceitos fundamentais acerca das fases de Vygotsky e suas características. Vamos lembrar que Vygotsky bebeu do materialismo histórico dialético de Marx. E com isso, ele vai abordar as raízes genéticas do pensamento e da linguagem, sugerindo a existência de 4 estágios. Esses estágios, eles vão ter aí correlação com o desenvolvimento das operações mentais que vão envolver o uso de signos. E todas as vezes que eu falar de Vygotsky, que eu falar de signos, lembrem que eu estou falando de linguagem. Isso é muito importante, esse é um conceito fundamental da teoria vygotskiana. Diferente de Piaget, essa correlação dos estágios não tem diretamente ligação com a idade cronológica. Ele fala muito mais de características do que exatamente de uma idade na qual a criança vai preponderar o tipo de pensamento que ele vai referir em cada estágio. Então segue agora comigo, porque eu vou citar os 4 estágios e logo em seguida vou explicar as características principais de cada um deles. Então, primeiro estágio é o estágio natural ou primitivo. O nome do segundo é o estágio da experiência psicológica ingênua. Já o terceiro é o estágio dos signos exteriores. E por fim, temos o 4º estágio, que é o estágio do crescimento interior. Esses são muito importantes para a gente entender a correlação do pensamento e da linguagem. Então, vamos lá comigo agora entender um pouquinho mais as características principais dele? Se liga aí. Quando eu tenho o estágio natural ou primitivo, ele é um estágio que vai corresponder à fase que ela é da fala pré-intelectual e que se manifesta de forma de balbucios, choros, risos, é aquela fase mais primitiva da criança. Então, tudo isso tem realmente uma questão de comunicação, mas é uma comunicação que ela é mais natural. Vamos lembrar que nessa época, o pensamento ele se dá de forma pré-verbal e se caracteriza por manifestações intelectuais que são rudimentares e estão ligadas à manipulação de instrumentos. Isso lembra algo pra gente, né? Aquela primeira fase de Piaget, quando ele fala do estágio sensório-motor. No estágio sensório-motor, a gente vai lembrar que a criança vai correlacionar todas as questões voltadas aí para a sua questão sensorial e para a sua questão motora. E isso vai ser fundamental. Então, eu posso correlacionar esse primeiro estágio com aquela primeira fase colocada por Piaget. Fica aí uma dica importante, hein? Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Já o segundo estágio, ele é chamado de estágio da experiência psicológica ingênua. Existe nele o uso correto das formas gramaticais e estruturas de linguagem antes mesmo de entender as suas respectivas representações lógicas. Vamos lembrar que nessa fase, a criança vai interagir com o seu próprio corpo, com o objeto e com as pessoas à sua volta. E com isso ela está buscando, na verdade, aplicar as suas experiências ao uso de instrumentos. Vamos lembrar que essa fase é de muitas descobertas, muita curiosidade. E com isso ela vai se utilizar, na verdade, de todos esses referenciais para conseguir dar conta também desse corpo. Por fim, é importante que a gente lembre que nesse estágio nós temos o início da inteligência prática. É aí que existe aí o domínio da síntese da fala antes de dominar a síntese do pensamento. Então vamos pensar que essa fase inicial da criança, ela se utiliza desses recursos para conseguir dar conta aí dessa experiência com o uso de instrumentos. Quando eu passo para o terceiro estágio, eu vou chamá-lo de estágio dos signos exteriores. E aí a gente vai ter uma característica muito importante, que é a fala egocêntrica. Sobre o pensamento nessa fase, eu vou considerar que ele vai atuar basicamente com operações externas. E a criança nesse momento vai então efetuar, por exemplo, cálculos aritméticos, de maneira que ela vai usar os dedos, ela vai usar outros objetos como tampinha, bastões, carocinho de feijão, e tudo isso vai fazer com que ela recorra a esses auxiliares que a gente considera mnemônicos para lembrar de situações ou fatos. Então ela precisa da presença do objeto para facilitar aí o seu entendimento e as interlocuções que ela faz. Já no 4º estágio, ele é chamado do estágio do crescimento interior. Aí a criança já tem uma fala que a gente chama de interna ou silenciosa. O pensamento, ele vai passar a ter uma memória lógica, ou seja, vai operar
com relações que são intrínsecas e signos que são interiores. Apesar dessa interiorização do pensamento e da linguagem também, continua a existir uma constante interação entre as operações internas e as operações externas. Observem que falar de crescimento interior é exatamente falar de um processo de maturação. Então, essa criança, nesse momento, ela já dá conta de um processo de maturação que é mais complexo. Fechou? Então, se liga em alguns detalhes. Esses estágios de desenvolvimento cognitivo para Vygotsky não possuem um caráter universal. Lembrem que uma das características das questões de Vygotsky são as questões sociais e culturais. Então, pode ter diferença a depender das vivências que esse sujeito passa. Uma outra coisa importante da gente lembrar é que, como as crianças vivem em diferentes condições históricas e sociais, as oportunidades que cada uma delas viverá vai ser muito diferente. E isso vai ter também uma grande consequência na formação do seu pensamento. Não se pode também falar sobre sucessão rígida de estágios, mas a coexistência que dependerá das condições históricas e sociais da criança. Então, um pouco diferente de Piaget, que falava dessa sucessão, Vygotsky considera até que, por vezes, esses estágios eles podem coexistir. Essas são características importantes e essa evolução intelectual faz com que vocês precisem ficar ligados, hein? Porque ela é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de conhecimento para o outro. Então, olho no binóculo, fique atento e se ligue nessas dicas, hein? Uma outra coisa muito importante são 3 conceitos que caem em todos os concursos. Esses são conceitos fundamentais. Queria que vocês agora parassem tudo, olhassem para a tela e se ligassem nesses 3 nomes que vão mudar a vida de vocês. Desenvolvimento real, desenvolvimento potencial, desenvolvimento proximal e mediador. Sabe por quê? Esses são os conceitos que mais caem e mais cobrados quando a gente pensa nas provas de concurso. E aí eu quero que vocês se liguem. Fique atento, fique muito atento, porque esse conteúdo vai ser cobrado assim. Temos aí uma questão que vai dizer sobre a questão de zona de desenvolvimento proximal. Então veja como é uma questão recorrente. Quanto ao desenvolvimento das funções cognitivas, julgue o item subsequente. Na abordagem de Vygotsky, como em Piaget, as curvas do aprendizado coincidem com as do desenvolvimento, o que corresponde ao conceito de zona de desenvolvimento proximal. Essa é uma assertiva que ela é errada. Por quê? Porque as curvas do aprendizado elas não coincidem com as curvas do desenvolvimento para Vygotsky. Lembra que a gente acabou de falar de que as questões aí histórico-culturais, elas realmente fazem toda uma diferença nesse processo de desenvolvimento da criança? Então, por conta disso, às vezes a gente vai ter fases e a criança vai entrar nessa zona de desenvolvimento proximal de forma que ela não vai estar correlacionada diretamente nem vai coincidir com essa questão de desenvolvimento. Esse é um ponto muito importante e veja agora nessa segunda questão como também pode ser cobrado. Para ser considerada como possuidora de certa habilidade, a criança tem que demonstrar que pode cumprir a tarefa sem nenhum tipo de ajuda. Denomina-se essa capacidade de realizar tarefas de forma independentes. E nós temos aí 4 assertivas. NDP, nível de desenvolvimento potencial, ZDP, zona de desenvolvimento proximal, PDH, processo de desenvolvimento de habilidade, e NDR, nível de desenvolvimento real. Quando a gente fala que a criança não precisa de nenhum tipo de ajuda, a gente sempre vai considerar que é onde ela está no real. Então, nessa questão, a assertiva correta seria nível de desenvolvimento real. Muitas vezes também vocês podem ter nas questões a palavra zona de desenvolvimento real. Essas vezes costuma até ser mais comum de aparecer. Então, se ligue nessas dicas e eu tenho certeza que vocês vão conseguir gabaritar as provas. Vygotsky é um conteúdo que cai sempre, vale a pena revisar esses 3 conceitos e também essas questões que envolvem aí os 4 estágios e as suas características. A gente se vê numa próxima. Se liga aí, galera, porque esse conteúdo é top!